Dei a pé aquela frente toda atrás com a tropa para poder recuperar aquela linha no dia 16. E era muito sofrimento, muito sofrimento. Pela minha idade que eu tinha, deram-me como mais um caixão na conta. De manhã eles fizeram conosco um grande susto. A estas horas vamos fazê-los dormir para nunca mais levantar. Foi graças à bravura e à coragem dos combatentes das FAPLA que foi possível derrotar este poderoso inimigo. E fomos atacar com quantos aviões? Fomos aproximadamente 8 aviões para ver o poderio que nós tínhamos naquela altura. Essa batalha do Cuito Guanabara, o comandante-chefe também estava diretamente engajado. A primeira ação militar das FAPLA foi a libertação de Mavinga, onde estavam sediados cerca de 8.000 soldados da UNITA. Até a chegada das FAPLA, Mavinga recebeu um reforço de 4.000 tropas das forças sul-africanas. Os combates desenrolaram-se a 180 quilômetros do Cuito Guanaval. Com baixas estimadas em 4.000 mortos, o contra-ataque das forças sul-africanas, nomeada Operação Modular, foi um êxito, forçando as tropas das FAPLA a retroceder 200 quilômetros de volta ao Cuito Guanaval, numa perseguição constante através da Operação Hopper. Depois da Brigada 47 ter perdido a capacidade combativa, em outubro de 1987, desembarcou no Cuito Guanaval o Major Fernando Amandio Mateus, acabado de ser nomeado chefe do Estado-Maior da 6ª Região Militar. Desembarco no Cuito Guanaval para assumir o comando do resto de tropas que estavam do Xambinga no resto do território do Quando-Cubango. Tanto tinha que coordenar o sistema das tropas no Cuito Guanaval e na restante região militar. No dia 15 de agosto de 1987, é nomeado comandante da 8ª Brigada, que escoltava as colunas de abastecimento para as tropas no terreno, o capitão Manuel Antônio Zenzeca. A sua coragem e bravura mudou a situação combativa das forças no teatro das operações. Segundo as informações que eu encontrei logo à minha chegada, a brigada fazia 6 meses de percurso. Logo que cheguei, mudei o teatro do abastecimento. Primeiro, quando cheguei, a tropa logo indicaram-me como mais um caixão, porque a maioria dos comandantes que lá passavam saíam lá mortos. E pela minha idade que eu tinha, deram-me como mais um caixão na conta. E a época em que estava-se a realizar essa ofensiva não era dos melhores, era a época de chuva. Né? E aquele terreno não permite que o ritmo de marcha, né, fosse um ritmo normal. Portanto, o consumo de outros recursos, quer dizer, o combustível e outros meios para percorrer determinada distância, é como se fosse a triplicar. Não é? Por causa dos pântanos, por causa do mato cerrado, por causa dos obstáculos impostos pelos homens, quer dizer, as forças militares com as quais nós combatíamos também criavam obstáculos engenheiros ao longo do caminho, né? Minas, criavam emboscadas, faziam flagelamento de artilharia, o sul-africano já empregava a sua aviação contra essas colunas de abastecimento, pelo que retardava, né, que os meios materiais, né, para ações combativas, as forças que estavam na linha de frente chegassem com grande dificuldade. Nós fazíamos o percurso da seguinte maneira. Os especialistas, que são os artilheiros, antiaéreo como terrestres, subiam por cima dos caminhões e as tropas de infantaria caminhavam a pé. A distância da estrada
a mata eram de 1 km a 1,5 km as viaturas. Isto fazíamos no sistema de caixa, formas a protegermos as viaturas para que não fossem atacadas pelas forças inimigas ao longo da via. Eu levava produtos diversos, de todo tipo de abastecimento, isto nomeadamente em alimentação, combustíveis, armamento e técnica. Eu levava comigo cerca de 4.000 homens porque a brigada movia toda ela completa. E no primeiro dia fiz 15 dias, a primeira missão fiz 15 dias de ida e 12 dias do regresso. O primeiro objetivo dos sul-africanos, que era a Operação Ópera, era aniquilar as nossas forças da margem de Xambinga, da margem direita do rio Xambinga, e obrigarem que as nossas forças viessem para o Cuito Canaval, para a povoação transpusessem o rio Cuito e ficassem no Cuito Canaval. Isso causando-nos então a maior baixa possível, não é? Esse era o primeiro objetivo. O segundo objetivo, quando viram que não conseguiram, né, criaram a Operação Modular, que era mesmo para aniquilar as nossas forças naquela caixa de Xambinga, apoderarem-se do Cuito Canaval e prosseguirem a sua marcha para outras direções. A retirada das FAPLA foi feita com êxito, comandados pelo general Ngwetu, até a caixa de Xambinga. As tropas, até atingirem a caixa de Xambinga, na linha de Xambinga, foram conduzidos brilhantemente pelo Ngwetu. Digamos que nos anais históricos de qualquer ações combativas, as tropas que vêm ocupar uma linha atrás onde saem, não é? Geralmente, na generalidade de todas as guerras, saem sempre dispersas e de bandada. Não é? Não vêm com uma organização combativa boa. Não é? Ali, por acaso, eu tinha conselheiros do Estado-Maior-General comigo no Cuito Canaval, né? Que constituíam um posto de comando avançado do Estado-Maior-General, que estavam comigo no Cuito Canaval. Tinham um Ngwetu do outro lado com as tropas no terreno, e foi uma retirada brilhante, onde nós conseguimos causar inúmeras baixas das tropas militares, mas inúmeras, mas de forma organizada até ocuparmos a Caixa de Xambinga. A Caixa de Xambinga foi criada a leste do rio, né, numa extremidade. Depois passou aquilo a ser do flanco direito o rio Xambinga e do flanco esquerdo passou a ser o rio Guatire. Aí nesta frente nós criamos uma linha de defesa forte com 3 brigadas, né? Uma que depois entrou em combate para proteger a ponte sobre Xambinga e facilitar então assim que todas as unidades que se encontravam na outra margem, que vinham do Lomba, do Coziz, vinham combatendo, né, pudessem atravessar por lado a leste do rio, porque o objetivo dos sul-africanos também era fechar a ponte. A ponte sobre o rio Cuito Canaval era motivo de disputa dos dois lados. Antônio da Silva Jorge, na altura capitão, chefiava o batalhão de engenharia da 6ª Região. Tratava de construir a ponte sempre que fosse destruída pelos sul-africanos. Apesar do seu esforço, no dia 9 de janeiro, a ponte foi destruída. Foi na altura com o chefe de Estado-Maior, na altura o falecido Coronel Tobias, em que toda a noite houve tiroteio aqui, na ponte. Afinal, houve tropas especiais sul-africanas que minaram os apoios do outro lado, com cargas explosivas, e eu e o Estado-Maior-General viemos deste lado, verificamos que estava tudo bem, e de regresso, 5 segundos depois, a ponte foi toda para o ar.
significa que em frações de segundos eu e o Estado-Maior-General poderíamos sucumbir naquele dia. Foram homens-rãs das tropas especiais sul-africanas, depositaram nos apoios intermédios da ponte 4 cargas explosivas e tinham temporizador, né? Detonou após de terem saído, detonou no momento em que nós viemos aqui ver a ponte. E para repor a ponte foram necessários 5 dias. Luanda enviou-nos material suficiente, tivemos que usar o WIL, mesmo com flagilamentos, com a proteção dos MiGs da nossa aviação. O WIL aterrou, descarregou o material e no dia seguinte começamos a fazer a obra. Em 5 dias terminamos a obra. E isso é que irritava mais o inimigo. Quantas vezes tentassem destruir, passando os dias vinham as nossas colunas da logística a passarem, os tanques a passarem. Isso metia os homens mesmo malucos. Ficavam nervosos, às vezes ficavam o dia inteiro a disparar. Estrategicamente, no lugar onde estamos, é um lugar plano, e fazer um fogo de artilharia para um lugar plano, sem um ponto de referência, é difícil. Tinha que ser um bom matemático para fazer os cálculos e acertar na ponte. Nunca conseguiram acertar nenhum projetil na ponte. Digo isto que era a ponte da morte mesmo. Essa é uma ponte da morte. Morreram muitos camaradas aqui. E as melhores tropas combativas, naquele com mais experiência, com os meios blindados, com os meios artilheiros de maior capacidade do sistema de defesa antiaérea, estavam todos com o Eto no outro lado. Eu tinha outras forças que eu encontrei, outros sistemas de defesa antiaérea, diga que de primeira, tinha aviação, que não era de melhor na altura, ainda eram os MiG-21, uns poucos MiG-23, na altura em que eu cheguei. Não tinha da melhor aviação, né? Tinha os sistemas de foguete antiaéreos que eram de melhores. Tinha os Pichoras, que tinha recebido da Força Aérea, que era a Brigada 24, né? E tinha a Brigada de Foguete, com uma parte que ficou, que era do Osaka, um sistema sofisticado de defesa antiaérea. O Osaka era uma brigada especializada em mísseis foguetes antiaéreos. Portanto, nós éramos responsáveis, a brigada era responsável pela defesa antiaérea das tropas terrestres. Portanto, protegia relativamente ao espaço aéreo, a brigada protegia o pessoal, o exército, a tropa terrestre. Nós, enquanto unidade, fizemos parte com duas baterias de fogo, tanto uma que foi com a 47ª Brigada, dirigida pelo meu comandante, pelo comandante Jota, e a outra bateria de fogo que foi com a 21ª Brigada, portanto, tendo eu à cabeça. Portanto, nós fizemos parte, portanto, essas duas baterias de fogo tinham como missão garantir a proteção aérea dessas unidades que se encontravam tanto numa frente como noutra frente. No final do dia, quase, vinha uma avioneta do reconhecimento. E esta avioneta caiu no nosso radar. Eu disse assim para a minha tropa: de manhã eles fizeram conosco um grande susto, a estas horas vamos fazê-los dormir para nunca mais levantar. A aviação chegou numa altitude e numa dimensão da área combativa. Aquilo ficou como prêmio para nós. Aquilo marcou-me muito. Dediquei aquele dia como um dia de grande vitória. E acredito que, se de facto houve pranto aquele dia, foi o pranto naquele lado, porque ficaram a procurar aquele avião. Trazia 3 coronéis, um do reconhecimento, o outro pertencia à artilharia terrestre e um deles, se a memória não me falha, era da aviação. Acabou a superioridade aérea sul-africana, ou seja, até março, já no Pito Carnaval, as tropas sul-africanas já não dispunham de poderio aéreo. Portanto, a nossa posição, o nosso papel foi apenas o de conter. Enquanto as tropas de terra degladiavam-se entre elas, nós mantínhamos a supremacia aérea. Portanto, não se registrou nenhum ataque aéreo sul-africano no Pito Carnaval. Mas com essa juventude,
com o apoio de alguns pilotos cubanos, porque os aviões eram nossos, recebemos os MiG-23, recebemos os Su-22. Com esse tipo de aviação e o desdobramento dos foguetes de defesa antiaérea, nós conseguimos ganhar o espaço aéreo. A partir de fevereiro, janeiro, fevereiro, o espaço aéreo do sul e sudoeste da Angola era nosso. Já não voavam a aviação sul-africana, não voavam. E graças a essa aviação, também conseguia calar a artilharia do inimigo. Com equipamentos aéreos modernos, a Força Aérea, liderados pelo agora General Anga, ganhou a supremacia nos céus de Angola. Com jovens acabados de serem formados na ex-União Soviética. Eu, quando cheguei da União Soviética, automaticamente fui incorporado nas atividades aéreas na base aérea do Lubango, onde nós iniciamos uma preparação intensiva. E esta preparação culminou precisamente com a nossa entrada direta na Batalha de Cuitucanaval. Primeiramente estávamos estacionados em Menongue, tínhamos alguns aviões preparados na área do Cuitucanaval, mas quando começou os bombardamentos intensivos por parte do Exército Regular Sul-Africano na altura, nós tivemos que nos recuar para a capital, que é Menongue. No meu primeiro bombardeamento, né, eu fui levado pelo o tenente Penela, já falecido também nesta guerra, e fizemos um ataque terrestre, um bombardeamento no sul da região do Cuitucanaval. E neste bombardeamento foi para mim um momento motivante. Realmente eu era novo, tinha na altura 22 anos ou 21 anos e estava psicologicamente muito tímido, muito preocupado com a situação. Encontramos o objetivo e ele me perguntava: estás a ver o objetivo? E eu dizia que estou a ver, mas realmente estava a olhar mais para ele, para controlar, para não me perder, né? E fizemos o bombardeamento, havia na altura, tinha acabado de chover, fizemos o bombardeamento, saímos, ainda observamos o lugar onde as bombas caíram, e saímos, viemos para Menongue, e logo que aterramos eu saí do avião e todos me perguntavam como é que foi, e tal, disse, pá, valeu, tudo correu bem e tal, não sei o que.